o profeta Isaías está-se a dirigir ao rei de Babilónia. E depois mais à frente diz, caíste do céu. Bom, isto não parece aqui haver uma incoerência, então, mas o rei de Babilónia esteve no céu? Não. Sabe o que é que se passa aqui no texto? E alguns têm dificuldade em conciliar esta visão. Ele está a falar do rei de Babilónia, mas a determinada altura ele começa a falar seguramente de alguém que não pode ser o rei de Babilónia. Tem que ser um outro ser. Bom, quem é este ser que caiu do céu? Pois bem, a Bíblia nos revela, noutras partes, que é Satanás. Mas então porquê é que ele associa esta descrição da queda de Satanás com o rei de Babilónia? Sabem porquê? Por uma razão muito simples. É que por detrás do rei de Babilónia, quem estava verdadeiramente a manipular, digamos, o rei de Babilónia, quem estava a dirigir os cordelinhos, era precisamente Satanás. E qual é a descrição que agora o profeta faz de Satanás? Querem ver? Ele prossegue no versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei aonde? Ao céu. Era ou não era este espírito que habitava no coração dos descendentes de Cã, que estavam lá na terra de Sinear? Exatamente o mesmo. É muito importante nós compreendermos este espírito de Babilónia, que a Bíblia nos identifica de uma forma perfeitamente clara, para depois nós compreendermos, por exemplo, a Babilónia de que o livro do Apocalipse nos fala, porque essa Babilónia, como vocês já agora poderão imaginar, uma vez que não há nada de novo debaixo do sol, essa Babilónia que é descrita no livro do Apocalipse, o que é que vocês acham? Terá ou não terá o mesmo espírito de Babel e deste rei de Babilónia? Rigorosamente o mesmo. Desejo de subir e colocar-se no lugar de Deus e de fazer um nome que seja um nome muito honrado e muito glorificado entre os homens. Bom, já agora, em Daniel, no capítulo 4, uma vez que não vamos analisar o capítulo 4 de Daniel, mas em Daniel, no capítulo 4, nós encontramos igualmente uma outra característica que está muito ligada a esta que nós acabámos de ver, uma outra característica de Babilónia. Daniel, no capítulo 4, e vamos ver os versículos 29, ler os versículos 29 e 30. Ao cabo de 12 meses, portanto, Daniel 4, 29 e 30, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilónia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilónia que eu, reparem bem, eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. A quem é que o rei Nabucodonosor estava a enaltecer-se? Eu disse, fugi uma boca para a verdade. A quem é que ele estava a enaltecer? O seu eu, o seu ego. Pois bem, esta é uma das características essenciais de Babilónia. O seu desejo de se enaltecer, de fazer nome, de fazer o culto ao eu, o culto da personalidade. Mas, e isto é o elemento mais grave, nessa tentativa de fazer o nome célebre, de tornar o seu nome realmente mais conhecido entre os homens, de se engrandecer, faz isso a expensas de um ataque contra Deus. E este é o elemento mais danoso e mais pernicioso que o espírito de Babilónia contém. É um ataque contra Deus. Ok? Vamos então voltar ao Daniel 1. Daniel 1. Portanto, não se esqueçam, o livro de Daniel inicia-se descrevendo um conflito entre Jerusalém e Babilónia, certo? Ora, este conflito entre Jerusalém e Babilónia não diz apenas respeito a um conflito regional, a um conflito histórico, que houve efetivamente no passado, num determinado momento da história. Este é um conflito que extravasa a dimensão regional. É um conflito de dimensão cósmica. É um conflito espiritual, sobrenatural, entre dois poderes que se opõem. Jerusalém representando aqueles que estão do lado de Deus, Babilónia representando aqueles que estão do lado de Satanás. Por outras palavras, este início do livro de Daniel dá imediatamente o tom para todo o tema do livro de Daniel. E qual é esse tema? O conflito entre o bem e o mal. Nada mais do que isso. O conflito entre o bem e o mal, personificado nestes dois reinos, Jerusalém e Babilónia. Mas fiquem já com esta noção, Babilónia personifica quem? O próprio Satanás. Personifica o mal. Jerusalém, e encontramos igualmente no livro do Apocalipse a menção a Jerusalém, assim como a Babilónia igualmente. Portanto, estes dois termos, Jerusalém e Babilónia, estão carregadíssimos de simbolismo, ok?
eu quis muito bem enfatizar este ponto para que, a partir de agora, seja mais compreensível aquilo que nós vamos ver. Ora bem, então o que é que aconteceu? Portanto, infelizmente, aqui Babilónia derrota Jerusalém, e o mais grave que é aqui mencionado é que essa derrota se deve porque Deus permite. Reparem no versículo 2, início, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Porquê é que o Senhor permitiu? Foi um juízo divino sobre Jerusalém. Bom, Deus já tinha anunciado através de outros profetas que se Jerusalém não emendasse de caminhos, pois bem, iria sofrer a pena. Querem ver, por exemplo, em Isaías, no capítulo 39, Isaías 39, Isaías capítulo 39, e versículos 5 a 7, diz assim: Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até ao dia de hoje, será levado para onde? Será levado para a Babilónia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu geraste, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilónia. Já agora, só aqui um pequenino parênteses. Repararam nesta expressão que o profeta Isaías mencionou, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilónia. Não temos a indicação precisa, mas com base nesta afirmação do profeta Isaías, há comentadores bíblicos que acreditam que Daniel e os seus 3 companheiros, quando chegaram a Babilónia, para poderem servir no palácio, foram feitos eunucos. Vocês sabem o que é que lhes terá acontecido. Bom, não temos a confirmação disso, mas esta afirmação do profeta Isaías, dá fortes razões para nós podermos admitir pelo menos essa hipótese, ok? Um outro texto que nos mostra que realmente foi um juízo divino que caiu sobre a cidade de Jerusalém. Em Jeremias no capítulo 20 e no versículo 5, Jeremias, capítulo 20 e no versículo 5, lemos o seguinte: Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los e tomá-los e levá-los para onde? Para a Babilónia. E foi isso precisamente que aconteceu, e o livro de Daniel começa por referir isso mesmo. Ora bem, não vou aqui entrar em todos os detalhes do livro do capítulo 1, mas muito sumariamente mostrar-vos o que é que o capítulo 1 apresenta. Daniel e mais 3 jovens, entre outros, são levados cativos de Judá para a Babilónia. Estava a decorrer o ano 605 a.C. Há relatos extra-bíblicos, relatos históricos, que dizem que o rei que dominava então em Babilónia era um rei chamado Nabopolassar, que era pai do Nabucodonosor que a Bíblia refere. E que foi Nabopolassar, que exercia, portanto, o reinado em Babilónia, que enviou o seu filho à frente de um exército para conquistar Judá. Entretanto, quando essa delegação militar chegou a Judá, houve a indicação, terá chegado através de um mensageiro, seguramente, de que esse rei Nabopolassar teria morrido. Nabucodonosor fica perturbado e imediatamente ele procura regressar pelo caminho mais rápido, pelo caminho do deserto. E são crónicas históricas que relatam isto. E porquê que ele tenta regressar rapidamente? Com receio de que houvesse algum tipo de revolta, golpe de Estado e, portanto, o poder lhe fugisse das mãos. Ora bem, e porque as coisas são assim muito precipitadas, não há tempo para que, digamos, as tropas levem muitos cativos, que era seguramente esse o desejo. Levam alguns. E nesses exilados que são levados nesta época, está Daniel e mais 3 companheiros que vêm aqui identificados